O que você faz hoje pode mudar o seu amanhã. E é interessante que o que você deixa de fazer também pode mudar a sua vida completamente. Todas as escolhas que nós fazemos interferem direta e indiretamente no nosso amanhã. Não necessariamente no dia de amanhã, mas muitas vezes os reflexos vêm em meses, em anos, e a gente vai arcar com essas consequências, sejam elas muito boas pra gente ou não tão boas. Então, se a gente escolhe tomar 2 litros de água, se alimentar muito mais de frutas, verduras, alimentos naturais, em vez de industrializados, comidas gordurosas, são escolhas. Se a gente escolhe dormir pouco tempo, passar muito tempo na rede social, não ter um sono legal, não cuidar da nossa saúde mental, isso também interfere na nossa vida, né? Se a gente escolhe entrar numa academia, fazer um yoga, um pilates, um crossfit, fazer uma atividade física qualquer que seja, ou se a gente escolhe simplesmente só ficar no celular, ou só ficar sentado num sofá assistindo algo de nosso interesse, também são escolhas. Mas, independente da escolha que a gente fizer, tudo que a gente planta a gente acaba tendo que colher. Então, só uma reflexão pra gente antes da gente começar a nossa aula de hoje. O que é que você quer estar fazendo? Onde você quer estar daqui a 10, 20, 30 anos? Será que você quer ser uma pessoa independente, que consegue tomar banho sozinho, se trocar sozinho, se alimentar sozinho, que você consegue sair sem precisar de alguém, seja com seu carro, sua moto, com um ônibus, um transporte coletivo, ou mesmo um aplicativo, né, de transporte de veículos? Será que você quer ser independente, por exemplo, para você ter escolhas, né? Ou você quer, assim, diretamente já estar, como é que a gente diz, com todas as possibilidades de não ter uma saúde boa, não ter um bom movimento, ter dor no corpo? E eu sempre converso muito isso com os meus pacientes, sabe? Digo, gente, tudo que a gente faz hoje, né, o exercício que a gente faz hoje, às vezes o cansaço muscular que a gente faz hoje, a gente está construindo, criando, desenvolvendo músculos, né, e movimento e saúde para o nosso amanhã. Então, vamos embora com a gente, porque a nossa proposta é que com 20 minutos de exercício por dia, por 26 dias, a gente consiga trazer para esse corpo um pouco mais de movimento, de saúde, de força, de flexibilidade, de consciência corporal e com certeza mudar o seu dia. Se você está chegando por aqui agora, todos os outros vídeos estão salvos na plataforma e você pode salvar, acessar e ver quantas vezes você quiser. Então comenta aqui para mim, estou chegando agora. Se você já chegou há um tempo, também comenta, já estou participando do desafio, que eu quero saber. E aproveita e já comenta se você fez o último vídeo, que eu quero saber e acompanhar o seu desafio, tá? Vamos lá! A gente hoje vai utilizar a nossa parede, vocês viram que a gente está com um cenário diferente, né? E a gente vai utilizar o recurso da parede e vamos também fazer alguns exercícios com o nosso bastão. Então, vamos comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar um pouquinho a soltura do nosso quadril, vou ver até aqui a distância, para não termos nenhum tipo de surpresa. A gente vai apoiar a mão. Se você não tem uma parede totalmente livre, você pode utilizar um guarda-roupa, um móvel mais firme que você tem em casa que dá para fazer, tá? Ó, a gente vai segurar e a primeira coisa que a gente vai pensar é em movimentar o nosso quadril para frente e para trás, como se fosse um pêndulo. Para frente e para trás. 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 E agora a gente vai fazer com a outra perna. Solta esse quadril. Solta esse quadril. Solta esse quadril. Para quem tem alguma dificuldade no quadril, alguma dor, alguma limitação, faz um movimento um pouquinho menor, mas não deixe de fazer, tá? Solta o quadril, solta o quadril. Beleza. A gente agora vai afastar um pouco, porque a gente vai fazer um movimento para dentro, tá? E se vocês tiverem a perna um pouco maior, feito a minha, vocês podem acabar até batendo na parede. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora, para dentro, para fora. E para dentro, para fora. E agora a gente vai mudar, né? Você pode mudar a posição, mas eu quero ficar de frente para vocês. Então eu vou ter que só ter cuidado aqui para eu não dar um chute nessa parede, tá? Traz para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Para dentro e para fora. E para dentro e para fora. Muito bom. A gente vai agora pensar em a gente soltar um pouquinho o nosso pé, ó, circula o pé,
Circulou, circulou, circulou. Pode ser que alguém escute uns creque, 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 creque. Faz parte, isso quer dizer que você está com as articulações novas. Circula agora para o outro sentido. Lembrando que quem está circulando é o pé, não é a perna. Circula, 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 circula. E para o outro lado, circula também. Tenta fazer um círculo, tá, gente? Não é fazer um negócio assim meio solto, não. Tenta coordenar. Circula. E agora para o sentido contrário, sentido contrário, sentido contrário. E sentido contrário. A gente vai precisar da nossa parede e vai precisar também de um tapetinho no chão. Então já deixa aí, se você esqueceu de pegar, já deixa o tapete. E deixa também, ó, nosso amigo bastão, que a gente vai utilizar ele também daqui a pouco. Então você já pode deixar ele aí pertinho de vocês. Hoje eu vou ficar um pouco de costas para vocês, tá? Mas dizem que hoje não tem costas. A gente vai ficar deitado. E aí eu vou já fazer uma sugestão para vocês. Se você tem uma parede livre e você consegue ir no chão, faz assim que eu estou fazendo. Se você não consegue no chão, não tem problema. Você vai fazer na sua cama, tá? Você vai deitar na cama e vai colocar as pernas em direção à parede. Então a gente vai começar aqui, ó. Vou deitar aqui para vocês. Vamos lá comigo. E pernas flexionadas. Primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar a elevação dessa perna aqui, alternando. E mantém a outra lá. 2. E 3. E 4. E 5. E 6. Mais 1, 7. E 7. Se algumas pessoas sentirem, né, a perna começar a pesar, a querer meio que formigar, às vezes é a questão vascular, tá? Quando a gente eleva as nossas pernas, o líquido, né, por causa da gravidade, vem descendo aqui em direção ao nosso quadril. Então, às vezes, dá uma sensação de frio, dá uma sensação, assim, meio esquisita no pé, e aí vocês podem baixar a perna um pouquinho, tá? Mas, pra mim, pelo menos por enquanto, tá bem tranquilo. A gente vai pensar agora em subir o nosso quadril. Então, sobe o quadril e desce o quadril. Deixa essa perna dobrada, deixa o joelho dobrado. Sobe e desce. 2. Sobe. 3. 4. Solta o ar, puxa o ar. 5. Só mais 2. E mais 1. E desceu. Quem precisar, baixa um pouco a perna. Enquanto a gente vai descansando esse quadril, a gente vai pensar agora em esticar a perna. E a gente vai pensar em trazer essa perna em direção ao rosto reta, tá? Tudo isso a gente está construindo para alguns exercícios que a gente vai fazer mais aí na frente. 3. Isis, eu só consigo subir até aqui. Tá ótimo, tá? Não precisa subir muito, mas quem conseguir, traz bem, não deixa o quadril levantar. E só mais 1. E a gente vai trocar a perna. Trocou. E 7. 6. 5. 4. 3. 2, só mais 1. E 1. Apoia. Quem precisar, baixe um pouquinho, tá? Esses pés aqui para o sangue voltar um pouco mais. E a gente vai agora pensar, a gente já descansou um pouquinho o quadril, a gente vai voltar para ele. Então, a gente vai subir aqui, ó. Sobe. Fica. Sobe braço. Desce braço. Desce quadril. De novo. Sobe. Sobe braço.
Desce braço, desce quadril. 2, sobe. Sobe braço. Desce braço. E 3, sobe. E 4, sobe. 5, só mais 2. E 6, só mais 1. E 7. Quem precisar, baixe um pouquinho as pernas. Quem não precisar, mantém aqui comigo. Por falar em manter, a gente agora vai manter o quadril elevado, tá? Então, ó, sobe o quadril, a gente vai ficar. E o nosso movimento vai ser totalmente lá em cima. A gente vai movimentar os 2 braços, fazendo exatamente esse movimento aqui que a gente já aprendeu, só que a gente vai manter esse quadril o tempo todo. Então, sobe o quadril, deixa o joelho dobrado. Preciso que o peso venha para cá, mas o pé esteja bem firme para não escorregar, tá? E a gente vai manter o quadril alto e vai subir. Sobe braço, desce braço. 2, respira. Solta. 3, respira. Solta. 4, respira. Solta. 5, só mais 2. Não desiste ainda. E 6, o último. Subiu. E voltou. Desce devagar. Não desaba. Vou começar aqui meu discurso. Não desaba. Quem precisar, baixa um pouco a perna. No nosso próximo movimento, a gente vai esquecer de movimentar os braços. Não vamos mais movimentar o braço. E a gente vai mexer essas pernas agora, fazendo o seguinte movimento. A gente vai subir o quadril. Quando o quadril estiver lá em cima, a gente vai fazer isso aqui, ó. E aí a gente desce. Tudo bem? Sobe o quadril, movimenta um pé de cada vez aqui, como se fosse querer escalar a parede e desce. Então, subiu. Fica. Essa mão precisa estar aqui para dar suporte. Um pé, o outro pé e desce. 1. Cuidado para não escorregar aqui para longe, feito eu estou escorregando. Subiu. 1. 1. E desce. Vamos 2. Subiu. E desce. 3. Subiu. 4. Subiu. 5. Subiu. 6. Só mais 1. Subiu. E desceu. 7. Baixa os pés um pouco. A gente vai levantar para a gente tomar uma água. Eu vou deixar minha garrafa aqui embaixo, ela ficou muito longe. Respira um pouco, aproveita para me contar como é que está sendo a realização desses exercícios com as pernas para cima. Se está sentindo dificuldade, a perna está incomodando, conta para mim que eu quero saber, tá? Já aqui embaixo. Simbora. A gente vai evoluir, tá? Deita. Lembra sempre de ajustar para não ficar muito distante da parede. Se ficar muito distante, a gente corre o risco de escorregar, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? Lembra que no início da aula a gente fez isso aqui, esse movimento. A gente, em vez de fazer para frente, a gente vai fazer para cima. Tudo bem? E aí, ó, a gente vai suspender, fica, tira uma perna, tira a outra e desce. 1, sobe a perna. 1, 2 e desce. 2, lembra de não desabar essa coluna. Sobe. 1,
2 e desce. 3. Subiu. 1, 2 e desce. 4. Faltam 3 ainda. 1, 2 e desce. 5. Sobe. 1, 2 e desce. 6, mais 1. 1 e 2 e desce. 7. Descansa um pouco. Lembra que tudo a gente evolui, né? Todos os exercícios que a gente está fazendo, a gente está começando do mais simples até um mais intermediário e até, se tiver, um mais avançado. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente, em vez de ficar tirando e descendo, a gente vai ficar lá. E a gente vai tirar todos eles juntos lá em cima. Então, quando a gente subir, a gente vai ficar, firma essa mão aqui no chão, firma o braço, abre os ombros. Lembra de ativar o abdômen. Se você não fez a aula de abdômen, se não fez a aula de respiração, volta lá, procura, tá? Se não achar, assiste todas as aulas, faça todas as aulas. E a gente vai precisar bastante dessa ativação do abdômen aqui, para a gente poder manter essa posição. Então, ficou, e a gente vai tirar aqui, ó, e troca. 1. E troca. 2. E troca. 3. E troca. 4. Troca. 5. 6. E 7. Desce devagar. Muito bem. Respira um pouquinho. Já tô começando a suar, tá, gente? Enquanto isso, a gente vai utilizar o nosso bastão aqui para cima. Então, sustenta, tá? Esse bastão. Por que que a gente vai utilizar o bastão? Primeiro, a gente vai perder um pouquinho desse suporte que a gente tem aqui da mão para estabilização. Segundo, porque ele não vai ficar só segurando o bastão. A gente vai fazer um movimento como se a gente estivesse quebrar um pacote de macarrão no meio. Sabe um pacote de macarrão? A gente vai pensar em quebrar ele no meio, esse bastão também. Cuidado se você tiver aí com um bastão muito frágil para você realmente não quebrar, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Sem o suporte, a gente vai associar a subida junto com o bastão. E eu preciso que vocês tenham cuidado para que vocês não escorreguem da parede para longe. Sobe e desce. 2. Sobe e desce. Puxa lá. Solta. 4. Puxa o ar. Solta. 5. Mais 2. E 6. Mais 1. E 7. Desceu. Baixa um pouco essas pernas. Descansa um pouquinho. Eu já vou vir mais para cá, porque eu senti que o meu corpo correu um pouco para longe, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar para a posição, certo? E aí, a gente vai fazer algo um pouco mais difícil. E aí, eu sempre recomendo para vocês. Sempre quando a gente for fazer um exercício, que o próximo exercício for um pouco mais difícil e a gente não conseguir, a gente repete o anterior, tá? Pra gente fortalecendo esse corpo até que ele consiga fazer. Então, a gente vai vir aqui, ó. Sustenta bem o corpo, tá? Sobe o braço. Lembra que a gente estava tirando a perna lá para cima? A gente vai manter, não tem mais apoio de braço. Ativa esse abdômen, aperta um glúteo no outro, um lado do bumbum no outro. E a gente vai subir aqui. Uma perna só. Subiu. 2. 3. 4. 5. 6. E 7. Desce o quadril e respira.
Nunca desaba. Lembra que nunca desaba? Vamos agora trocar. Faz um movimento aqui em cima, ó, não esquece. Quebra aqui o bastão no meio, como se fosse um pacote de macarrão. Subiu. Ficou. E a gente vai tirar agora a outra perna. Lembrando que tem algumas pessoas que sentem mais força em uma perna do que a outra, tá? E aí é a hora da gente descobrir. 4, 5, 6 e 7. Desce devagar. Respira. Bota o bastão aqui um pouquinho do lado. Vamos levantar, a gente vai tomar uma água. Gente, nunca toma água deitado, tá? Dá ruim. Simbora. Vamos agora, a gente está quase acabando. Deitou. Tá? Lembra que teve um movimento que a gente fez, que em vez de a gente tirar a perna, a gente trazia a perna? Vamos lá. Subiu aqui e a gente vai ficar. Beleza? E aí, ó, tira a perna lá pra cima. E a gente vai trazer e voltar aqui. 1, 2. Força nesse bastão quebrando. 3. Para quem conseguir vir mais, ó, traz esse braço mais pra cima. 4. 5. 6. 7. Já vou ficar em cima. Descansa um pouquinho. Quem conseguir já vem comigo. Quem não conseguir, desce. Respira. Sobe novamente, troca a perna. E a gente vai vir aqui, ó. 1. Isis, eu não consigo ver isso tudo. Traz aqui mais para baixo. 3. Isis, eu já consigo ir mais. Traz mais para cima. 5. 6. 7. Dobra o joelho. Não desaba o quadril. Desce devagar. Esquentou por aí. Por aqui deu uma esquentada boa, hein? Por aqui deu uma esquentada boa. Gente, eu quero saber de vocês. Me contem como é que vocês se sentiram nos exercícios de hoje. Eu sempre gosto de mostrar, né, que a gente consegue fazer bastante coisa sem a gente necessariamente ter que estar, né, num local para fazer exercício. Então dá para você fazer em casa, tá? Dá para usar um cabo de vassoura, dá para usar um colchonete, um tapete no chão, uma cama, dá para usar a parede para a gente fazer exercício. Então, por hoje a gente encerrou, tá, essa sequência de exercícios na parede, porque dá para usar a parede para fazer bastante coisa. Espero que vocês estejam gostando desse desafio. Se você assistiu aqui até o final e fez, claro, né? Comenta aqui para mim de 1 até 10, qual foi o teu desempenho na aula de hoje, que eu quero ver a tua evolução, tá? Lembrando que o nosso desafio ainda não acabou. E eu espero vocês amanhã, porque amanhã tem mais desafio 2026. 20 minutos de exercício por 26 dias para você mudar totalmente a sua vida, hein? Espero você. Até amanhã.